Pense de novo. O poder de saber o que você não sabe. Por Adam Grant. Tradução Carolina Simmer. Editora assistente canal Le Conde. Estamos na segunda parte. Capítulo 6. Intrigas no meio de campo. Como diminuir preconceitos ao desestabilizar estereótipos. Eu odiava o Yankees com todas as minhas forças, chegando a confessar antes de minha primeira comunhão que eu desejava mal aos outros. Eu desejava que vários jogadores do time quebrassem braços, pernas e tornozelos. Doris Kearns Goodwin. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Vocês já fizeram alguma doação para este trabalho? Se não, isto é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Não é preciso uma quantia exorbitante, bastam alguns centavos. E também, por favor, já curtiram, já compartilharam, já comentaram? Inscrevam-se também no canal. Tudo isso faz diferença. E muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. E certa tarde de 1983, Daryl Davis chegou a uma casa noturna de Maryland para tocar piano em um show de música country. Não pela primeira vez, ele era o único negro no salão. Porém, antes de a noite acabar, aquela seria a primeira vez que ele conversaria com um supremacista branco. Depois da apresentação, um homem branco e mais velho foi até Daryl e se disse chocado por ver um músico negro tocar como Jerry Lee Lewis. O pianista respondeu que, na verdade, os dois eram amigos e que o próprio Lewis reconhecia ter seu estilo influenciado por artistas negros. Apesar de não parecer convencido, o homem convidou Daryl para beberem juntos. Não demorou muito para o sujeito admitir que nunca tinha bebido com um negro antes. Depois de um tempo, ele explicou o porquê. Era membro da Ku Klux Klan, o grupo extremista de supremacistas brancos que assassinava negros havia mais de um século e que linchara um homem apenas 2 anos antes. Ao descobrir que está à mesa com uma pessoa que odeia você e todas as pessoas com a sua cor de pele, suas opções instintivas poderiam ser lutar, fugir ou ficar paralisado. E com razão.
Daryl teve uma reação diferente. Caiu na gargalhada. Quando o homem pegou seu cartão de membro da KKK para mostrar que não estava brincando, Daryl pensou em uma pergunta que não saía da sua cabeça desde que tinha 10 anos. No fim da década de 60, ele participava de um desfile dos escoteiros, quando um grupo de espectadores brancos começou a jogar latas, pedras e garrafas na sua direção. Segundo suas lembranças, essa foi a primeira vez que o atacaram em público por racismo, e, apesar de ser compreensível que sentisse raiva, Daryl só ficou confuso. Como vocês podem me odiar sem nem me conhecer? No fim da conversa, o membro da KKK lhe deu seu telefone e pediu que ligasse quando fosse tocar por ali de novo. Daryl assim fez, de modo que no mês seguinte o homem apareceu com vários amigos para assistir à apresentação. Com o tempo, a amizade entre os dois se fortaleceu e o homem acabou abandonando a KKK. Isso também mudou a vida de Daryl. Não demorou muito para ele estar se encontrando com o alto escalão do grupo para fazer suas perguntas. E desde então, Daryl convenceu muitos supremacistas brancos a sair da organização e abandonar seu ódio. Eu queria entender como esse tipo de mudança acontece. Como quebrar ciclos de confiança excessiva impregnados de estereótipos e preconceito sobre grupos inteiros de pessoas. Por mais estranho que seja, minha jornada começou em um jogo de beisebol. O jogo do ódio. Yankees lixo! Yankees lixo! Era uma noite de verão em Fenway Park. Minha primeira e única vez em um jogo de beisebol do Boston Red Sox. Na sétima entrada, do nada, 37 mil pessoas começaram a gritar. O estádio inteiro vaiava o New York Yankees em perfeita harmonia. Eu sabia que os dois times tinham uma rivalidade antiga, considerada a mais raivosa de todos os esportes profissionais americanos. Achei que os torcedores de Boston torceriam contra os Yankees. Só não imaginei que isso aconteceria naquele dia, porque o Yankees nem estava lá. O Red Sox jogava contra o Oakland A's. Os torcedores de Boston gritavam contra um time que estava a centenas de quilômetros de distância. Era como se os fãs de Burger King entrassem em um KFC para comparar a comida e começassem a gritar McDonald's lixo. Fiquei me perguntando se o ódio dos torcedores do Red Sox pelo Yankees era maior que o amor pelo seu time. Dizem que, em Boston, os pais ensinam os filhos a mostrar o dedo do meio para o Yankees e a odiar qualquer coisa listrada, marca registrada do uniforme do time. E aparentemente a camisa, com os dizeres Yankees lixo, é uma das mais populares na história da cidade. Quando perguntaram aos torcedores do Red Sox quanto cobrariam para azucrinar o próprio time, eles responderam com uma média de $503. Para torcer pelo Yankees, eles queriam ainda mais $560. A animosidade é tão profunda que neurocientistas conseguem vê-la se acender na mente das pessoas. Quando veem o Yankees perder, os torcedores do Red Sox exibem uma ativação imediata nas regiões do cérebro associadas a recompensas e prazer. E esses sentimentos não se limitam a Boston. Em uma análise de posts no Twitter de 2019, o Yankees foi o time de beisebol mais odiado no maior número de estados americanos, o que pode explicar a popularidade desta camisa. É uma camisa em que diz: Minha mãe me disse para nunca falar com estranhos, nem com torcedores do Yankees. Recentemente fiz uma pergunta simples a um amigo que é fanático pelo Red Sox. O que precisaria acontecer para ele torcer pelo Yankees? E sua resposta foi, sem nem pestanejar: se fosse uma partida contra a Al-Qaeda, talvez. Amar seu time é uma coisa. Odiar tanto seu rival que você cogitaria torcer para terroristas o aniquilarem é outra.
Alguém que detesta um time esportivo específico e sua torcida possui opiniões bem fortes sobre um grupo de pessoas. Essas crenças são estereótipos e frequentemente se transformam em preconceito. Quanto mais forte se tornar essa mentalidade, menor a tendência a repensá-la. Rivalidades não se limitam ao mundo dos esportes. Elas surgem sempre que nutrimos um ressentimento especial por um grupo que parece estar competindo contra nós para conseguir recursos ou ameaçando nossa identidade. Nos negócios, a disputa entre as empresas de calçados Puma e Adidas era tão intensa que famílias se autossegregaram por várias gerações por lealdade às marcas. Frequentavam padarias, bares e lojas diferentes e até se recusavam a namorar funcionários da empresa rival. Na política, você provavelmente conhece alguns esquerdistas que enxergam o pessoal de direita como um bando de cretinos gananciosos, ignorantes e desalmados, assim como deve conhecer alguns conservadores que veem os esquerdistas como vagabundos, desonestos e hipersensíveis. Conforme os estereótipos ganham força e o preconceito se aprofunda, não apenas nos identificamos mais com o nosso próprio grupo, como nos desidentificamos com nossos adversários, passando a definir quem somos pelo que não somos. Não apenas pregamos as virtudes do nosso lado, encontramos valor próprio ao atacar os defeitos dos rivais. Quando pessoas têm preconceito contra um grupo rival, com frequência estão dispostas a fazer de tudo para elevar a própria classe e minar o inimigo, mesmo que isso signifique machucar alguém ou agir de forma errada. Sempre observamos esse limite sendo ultrapassado em rivalidades esportivas. A agressão ultrapassa os campos. De Barcelona ao Brasil, brigas físicas ocorrem com frequência entre torcedores de futebol. Escândalos sobre traições sempre acontecem também, e não se limitam a atletas ou treinadores. Em um experimento pago, universitários da Universidade Estadual de Ohio descobriram que, se estivessem dispostos a mentir para um aluno de uma faculdade diferente, receberiam o dobro do pagamento, mas o valor do outro seria cortado pela metade. As chances de eles mentirem quadruplicavam se o aluno em questão fosse da Universidade de Michigan, sua maior rival. Mas, para começo de conversa, por que as pessoas formam estereótipos sobre grupos rivais? E o que é necessário para convencê-las a repensá-los? Como se encaixar e se destacar? Há décadas, psicólogos observam que pessoas são capazes de sentir raiva de outros grupos, mesmo quando as diferenças entre eles são bobas. Vejamos esta pergunta aparentemente inocente. Um cachorro quente é um sanduíche? A maioria dos estudantes que responderam à pesquisa se sentiu tão convicta que estava disposta a sacrificar $1 do pagamento de quem concordasse com sua opinião, só para aqueles que discordassem ganharem menos. Em todas as sociedades humanas, as pessoas são motivadas a encontrar pertencimento e status. A identificação com um grupo resolve estas duas questões de uma vez só. Nós nos tornamos parte de uma tribo e sentimos orgulho quando ela é vitoriosa. Em estudos clássicos, em campi de faculdade, psicólogos descobriram que, depois que o time de futebol estudantil vencia uma partida, os alunos apresentavam uma tendência maior a usar peças com o logotipo da instituição. Desde a Arizona State até a Notre Dame e a Universidade do Sul da Califórnia, estudantes se empolgavam com a glória advinda das vitórias do jogo de sábado, exibindo camisas, bonés e jaquetas do time no domingo. Se a faculdade perdesse, os apetrechos ficavam no armário e os alunos demonstravam distanciamento, dizendo "eles perderam", em vez de "nós perdemos". Alguns economistas e especialistas em finanças chegaram a determinar que a bolsa de valores sobe se a seleção de um país vence jogos na Copa do Mundo e cai se ela perde.
Rivalidades tendem a acontecer mais entre times próximos geograficamente, que competem com regularidade e têm desempenhos parecidos. O Yankees e o Red Sox se encaixam nesse padrão. Os dois são da costa leste dos Estados Unidos. Se enfrentam 18 ou 19 vezes por temporada. Têm um histórico de sucessos e até 2019 competiram entre si mais de 2.200 vezes, com cada equipe vencendo mais de 1.000 partidas. Os dois também têm mais torcedores do que qualquer outro time de beisebol. Decidi testar o que faria torcedores repensarem suas crenças sobre seus arqui-inimigos. Junto com um aluno do doutorado, Tim Kundro, executei uma série de experimentos com torcedores fanáticos do Red Sox e do Yankees. Para ter uma noção dos estereótipos empregados, pedimos a mais de 1.000 torcedores de cada time para listar 3 defeitos dos rivais. No geral, os dois grupos usaram palavras semelhantes para descrever um ao outro, reclamando sobre sotaques, barbas e a tendência a ter cheiro de biscoito de milho velho. Depois que formamos esses tipos de estereótipo, é difícil abandoná-los, tanto por motivos mentais quanto sociais. O psicólogo George Kelly observou que crenças são como um par de óculos de realidade. Nós o usamos para entender o mundo e transitar pelos ambientes. Uma ameaça às nossas opiniões causa rachadura nos óculos, embaçando a visão. É natural que, em resposta a isso, criemos barreiras. E Kelly observou que nos tornamos ainda mais hostis quando tentamos defender opiniões que já sabemos lá no fundo que não procedem. Ele observou que nos tornamos ainda mais hostis quando tentamos defender opiniões que sabemos lá no fundo que não são reais, não procedem. Em vez de experimentar outro par de óculos, nos tornamos contorcionistas mentais, nos retorcendo e nos revirando até encontrarmos um ângulo de visão que mantenha intactas as nossas opiniões. Socialmente, há outro motivo para estereótipos serem tão resistentes. Tendemos a interagir com pessoas que pensem como nós, e assim nos tornamos ainda mais radicais. Esse fenômeno se chama polarização, e já foi demonstrado em centenas de experimentos. Jurados com crenças autoritárias recomendam punições mais pesadas depois de deliberações. Diretorias empresariais tendem a apoiar o pagamento de bônus exorbitantes para empresas após discussões em grupo. Cidadãos que têm opiniões enfáticas sobre medidas de reparação histórica e casamento gay desenvolvem opiniões mais extremadas sobre esses assuntos após conversar com outras pessoas que compartilham de sua posição. A pregação e a argumentação seguem o caminho da politicagem. A polarização é reforçada pela conformidade. Membros periféricos se encaixam e ganham status ao seguirem as deixas do indivíduo mais destacado do grupo, que, geralmente, tem as visões mais acirradas, mais extremadas. Se você tivesse sido criado por uma família de torcedores do Red Sox, com certeza ouviria comentários desagradáveis sobre os torcedores do Yankees. Quando começasse a frequentar um campo de beisebol cheio de gente com a mesma opinião, seria só uma questão de tempo para seu desprezo se intensificar e calcificar. Depois que isso acontecesse, você se sentiria motivado a enxergar as qualidades do seu time e os defeitos do rival. Pesquisas mostram que, quando equipes tentam amenizar rivalidades e lembrar a torcida que estão falando apenas de um esporte, o tiro sai pela culatra. Os torcedores sentem que sua identidade está sendo desmerecida e acabam se tornando mais agressivos. Minha primeira ideia para interromper esse padrão veio do espaço sideral. Hipótese primeira. Nada de categorias à parte. Se algum dia você sair do planeta, provavelmente vai repensar alguns dos seus sentimentos sobre outros seres humanos. Uma equipe de psicólogos estudou os efeitos do espaço sideral no espaço interior, avaliando mudanças em mais de 100 astronautas e cosmonautas por meio de entrevistas, pesquisas e análises de autobiografias.
após retornar do espaço, eles se tornam menos focados em conquistas individuais e na felicidade pessoal e passam a se preocupar mais com o bem-estar coletivo. Você desenvolve uma consciência global instantânea, uma forte insatisfação com a situação do mundo e a compulsão por fazer algo para solucioná-la, refletiu o astronauta Edgar Mitchell, da Apollo 14. Lá da Lua, políticas internacionais parecem muito mesquinhas. Você quer agarrar um político pelo pescoço, arrastá-lo até uns 400 mil quilômetros de distância e dizer: "Olha só para isso, seu filho da puta!" Essa reação é chamada de efeito da visão geral. Para mim, o astronauta que o descreveu de forma mais vívida foi o comandante do ônibus espacional Jeff Ashby. Ele lembrou como sua primeira vez olhando para a Terra do espaço o transformou para sempre. Abre aspas. Na Terra, astronautas olham para as estrelas. A maioria de nós é fanática por estrelas. Mas no espaço, elas continuam iguais ao que são aqui. O que tem de diferente é o planeta, a perspectiva que ele lhe dá. A primeira vez que vi a Terra do espaço foi cerca de 15 minutos após o começo da minha primeira missão, quando tirei os olhos da minha lista de afazeres. De repente, estávamos acima da parte iluminada da Terra, com as janelas viradas para baixo. Abaixo de mim estava a África, que se movia tão rápido quanto se fosse uma cidade vista de um avião. Dando a volta no planeta em 90 minutos, você vê um arco fino de atmosfera. Ao enxergar a fragilidade daquela camadinha fina sobre a qual existe toda a humanidade, é fácil entender a conexão entre alguém em um lado do planeta e alguém do outro. Não há fronteiras. Então parece existir apenas uma camada única em que todos vivemos. Fecha aspas. Quando você tem uma visão geral da Terra no espaço, percebe que todos os seres humanos compartilham uma identidade comum. Eu queria criar uma versão desse efeito para torcedores de beisebol. Existem algumas evidências de que uma identidade em comum pode conectar rivais. Em um experimento, psicólogos aleatoriamente pediram a torcedores do time de futebol Manchester United para escrever um texto curto. Então fingiram uma emergência, em que um homem passava correndo, escorregava e caía, gritando de dor enquanto segurava o tornozelo. Ele usava uma camisa do time rival, e a pergunta era se os voluntários o ajudariam. Se os torcedores estavam escrevendo sobre o motivo para amarem seu time, apenas 30% ajudaram. Se escreveram sobre o que tinham em comum com outros fanáticos por futebol, 70% ajudaram. Quando eu e Tim tentamos induzir torcedores do Red Sox e do Yankees a refletir sobre sua identidade comum como fãs de beisebol, não deu certo. Nenhum dos grupos acabou com opiniões mais positivas sobre o outro, nem com mais disposição para se ajudarem fora de emergências. Identidades compartilhadas não funcionam em todas as situações. Se um torcedor rival sofre um acidente, pensar em compatibilidades pode nos motivar a ajudar. Porém, se ele não estiver em perigo ou nitidamente precisando de ajuda, é fácil desmerecê-lo como apenas outro idiota, pelo qual não somos responsáveis. Nós dois adoramos beisebol, comentou um torcedor do Red Sox. O torcedor do Yankees só gosta do time errado. Outro declarou que o amor mútuo pelo esporte não afetava sua opinião. O Yankees é uma bosta e a torcida é irritante. Segunda hipótese. Pena do inimigo. Em seguida, me voltei para a psicologia da paz. Anos atrás, Herbie Kellman, psicólogo pioneiro e sobrevivente do Holocausto, decidiu desafiar alguns dos estereótipos por trás do conflito Israel-Palestina
ensinando os dois lados a compreender e ter empatia um pelo outro. Ele criou grupos de discussão interativos para solucionar problemas, nos quais líderes israelenses e palestinos influentes conversaram extraoficialmente sobre os caminhos para a paz. Por anos, eles se reuniram para compartilhar experiências e expectativas, conversando sobre as necessidades e os medos uns dos outros e explorando soluções diferentes para o conflito. Com o tempo, os grupos de discussão não apenas acabaram com os estereótipos. Alguns dos participantes acabaram formando amizades que durariam a vida inteira. Humanizar o outro lado deveria ser bem mais fácil nos esportes, porque não há muita coisa em risco e a situação é equilibrada. Comecei outra grande rivalidade esportiva. Universidade da Carolina do Norte e Universidade Duke. Perguntei a Shane, que guiou a Duke pelo campeonato de basquete da Liga Universitária em 2001, o que o faria torcer pela Universidade da Carolina do Norte. E ele respondeu na hora se a partida fosse contra o Talibã. Não consigo entender por que tanta gente tem essa fantasia de derrotar terroristas em seu esporte favorito. Fiquei me perguntando se humanizar um aluno da Duke mudaria os estereótipos dos estudantes da universidade rival. Em um experimento realizado junto com Alison Fragale e Karen Knowlton, pedimos a alunos da Universidade da Carolina do Norte que ajudassem a melhorar o currículo de outro universitário. Se mencionássemos que a pessoa estudava na Duke, contanto que ela estivesse passando por necessidades financeiras significativas, os participantes dedicavam mais tempo para ajudá-la. Quando começavam a sentir empatia por suas dificuldades, eles a encaravam como um indivíduo único, que precisava de auxílio, e gostavam mais dela. Porém, quando avaliamos suas opiniões sobre alunos da Duke em geral, os participantes da Universidade da Carolina do Norte continuaram pensando neles como rivais, afirmando que encaravam como um elogio pessoal quando escutavam alguém criticando a Duke e ficavam ofendidos quando ouviam elogios para outra universidade. Conseguimos fazê-los mudar de comportamento em relação ao aluno, mas não conseguimos transformar seus estereótipos do grupo como um todo. Algo parecido aconteceu quando eu e Tim tentamos humanizar um torcedor do Yankees. Pedimos a torcedores do Red Sox que lessem uma história escrita por um amante de beisebol que aprendera a jogar com o avô na infância e tinha lembranças queridas de brincar de arremessos com a mãe. No fim do texto, ele mencionava que era fanático pelo Yankees. Acho que essa pessoa é muito autêntica e um tipo de torcedor raro dos Yankees, comentou um fã do Red Sox. O escritor entende como são as coisas e não é como a maioria dos torcedores do Yankees, observou outro. Eu estava gostando bastante do texto até chegar à parte em que ele menciona o Yankees, lamentou um terceiro leitor, mas acho que eu teria mais em comum com essa pessoa específica do que com um torcedor normal e estereotipado dos Yankees. O autor é legal. Herbie Kellman encontrou o mesmo problema com israelenses e palestinos. Nos grupos de discussão, eles passaram a confiar nas pessoas do outro lado da mesa, mas permaneciam apegados aos seus estereótipos do grupo como um todo. Em um mundo ideal, conhecer melhor indivíduos do outro grupo humanizaria a comunidade. Porém, no geral, só serve para diferenciar aquela pessoa específica do resto. Quando nos aproximamos de alguém que desafia um estereótipo, nosso primeiro instinto não é encarar esse indivíduo como um exemplo e repensar nossas opiniões, mas vê-lo como uma exceção e continuar defendendo nossas crenças. Então, essa tentativa não funcionou. Voltamos à estaca zero. Terceira hipótese.
escravos do hábito. Meu comercial favorito começa com um zoom de um homem e uma mulher se beijando. Conforme a câmera se afasta, você vê que ele usa um moletom do time de futebol americano Ohio State Buckeyes e ela uma camisa do Michigan Wolverines. A legenda: sem esportes, essa cena não seria nojenta. Como um torcedor vitalício do Wolverines, fui educado para vaiar fãs dos Buckeyes. Meu tio enchia seu porão com parafernalhas do Michigan. Levantava às 3 da manhã aos sábados para começar a se preparar para os jogos. Dirigia uma van com o logotipo do time estampado na lateral. Quando voltei a Michigan para fazer a pós-graduação e um dos meus colegas de quarto da faculdade foi estudar medicina na Estadual de Ohio, para mim foi natural começar a pregar a superioridade da minha universidade em nossas conversas por telefone e atacar a inteligência dele por mensagens de celular. Alguns anos atrás, conheci uma mulher de 70 e poucos anos, extraordinariamente bondosa, que trabalha com sobreviventes do Holocausto. No ano passado, quando ela mencionou que havia estudado na Estadual de Ohio, minha primeira reação foi pensar, eca. A segunda foi ficar revoltado comigo mesmo. Quem se importa onde ela estudou há meio século? Como acabei condicionado desse jeito? De repente, me pareceu estranho que qualquer pessoa fosse capaz de odiar um time. Na Grécia Antiga, Plutarco escreveu sobre um navio de madeira que Teseu usou para ir de Creta até Atenas. Com o passar do tempo, para preservar a embarcação, os atenienses substituíam as tábuas que entravam em decomposição por madeira nova. Em determinado momento, todas as tábuas haviam sido trocadas. O navio parecia igual, mas nenhuma de suas partes originais permanecia ali. Será que ele continuava sendo o mesmo navio? Mais tarde, filósofos acrescentaram uma pegadinha. Se você juntasse todas as tábuas originais e as usasse para montar uma embarcação, esse seria o mesmo navio? O navio de Teseu tem muito em comum com um time esportivo. Se você é de Boston, pode odiar a equipe de 1920 do Yankees por roubar a Baby Ruth, ou a de 1978 por acabar com suas esperanças de vencer o campeonato daquele ano. Apesar de o time atual ter o mesmo nome, as partes são diferentes. Os jogadores foram trocados há muito tempo, assim como os técnicos e dirigentes. O estádio é outro. E, na verdade, você torce pelo uniforme, brincou Jerry Seinfeld. Os torcedores podem amar loucamente um jogador, mas, se ele é transferido para outro time, passam a vaiá-lo. É o mesmo ser humano, em um uniforme diferente. Agora ele é odiado. Buh! Camisa diferente. Buh! Acho que é um ritual. Um ritual divertido, porém arbitrário. Uma cerimônia que executamos por hábito. Nós a absorvemos quando somos pequenos e fáceis de impressionar, ou recém-chegados em uma cidade em busca de um espírito de equipe. Claro, há momentos em que a lealdade a um time faz diferença na nossa vida. Essa lealdade nos permite bater na mão de conhecidos em bares e abraçar desconhecidos em passeatas para comemorar vitórias. Cria um senso de solidariedade. Porém, parando para pensar, odiar um time rival é um acidente de percurso. Se uma pessoa tivesse nascido em Nova York em vez de Boston, será que ela ainda odiaria o Yankees? Em nossa terceira abordagem, eu e Tim recrutamos torcedores do Red Sox e do Yankees. Para provar sua lealdade, eles precisavam dizer o nome correto de um dos jogadores do time ao olhar sua foto. E o último ano em que a equipe ganhou o campeonato nacional. Então tentamos mudar suas opiniões. Primeiro, para ajudá-los a reconhecer a complexidade de suas próprias crenças,
pedimos para listarem 3 qualidades e 3 defeitos da torcida oposta. Você viu os defeitos mais comuns antes, mas eles também encontraram qualidades. Então selecionamos aleatoriamente alguns deles para pensar um pouco mais sobre a arbitrariedade de sua hostilidade. Pense e escreva sobre como as torcidas do Yankees e do Red Sox não se gostam por motivos bastante bobos. Por exemplo, se você nascesse em outra família, provavelmente torceria pelo time rival de hoje. Para avaliar seu grau de animosidade contra os oponentes, demos a eles a chance de determinar a intensidade da pimenta servida no estádio do time rival. Dissemos que pesquisadores de preferências de consumidores queriam testar molhos de pimenta durante jogos de beisebol. As pessoas que foram selecionadas aleatoriamente para refletir sobre a arbitrariedade de seus estereótipos escolheram molhos menos apimentados para os rivais. Também lhes demos a oportunidade de sabotar o desempenho de um torcedor do outro time em um teste de matemática pago e cronometrado, escolhendo perguntas mais difíceis para a pessoa responder, e aqueles que refletiram sobre suas opiniões escolheram questões mais fáceis para o torcedor rival. As pessoas não apenas se solidarizaram mais com um único torcedor, como mudaram sua visão sobre a equipe oposta como um todo. Tornaram-se menos propensas a encarar o fracasso do inimigo como o sucesso delas, e críticas ao rival deixaram de ser vistas como um elogio pessoal. Também demonstraram uma tendência maior a apoiar o outro time de formas que normalmente seriam impensáveis, usando a camisa da equipe adversária, sentando no lado inimigo da arquibancada, votando por jogadores rivais no Jogo das Estrelas da Liga Principal de Beisebol e até apoiando o time nas redes sociais. Para alguns torcedores, isso foi quase como infringir um credo religioso, mas seus comentários mostraram que estavam repensando opiniões. Acho besteira odiar alguém só por causa do time para quem a pessoa torce. Essa reflexão me fez querer reavaliar como me sinto sobre alguns torcedores de equipes que não curto. Se alguém me odiasse por causa do time que amo, seria injusto, quase como um tipo de preconceito, porque estariam me julgando com base em uma única característica e me odiando por isso. Depois de pensar sobre o assunto, posso mudar meu comportamento em relação aos torcedores do Red Sox. O time deles não necessariamente determina quem eles são como pessoas, apesar de estarem errados. Finalmente fizemos progressos. O passo seguinte era examinar os ingredientes-chave por trás da mudança de opinião dos torcedores. Descobrimos que a parte que fez diferença foi pensar sobre a arbitrariedade da animosidade deles, e não nas qualidades do rival. Não importa se eles pensaram em motivos para gostar dos rivais. Os torcedores se tornaram menos hostis depois de refletirem sobre como a rivalidade era boba. Depois que se colocaram no lugar de alguém que é menosprezado por motivos ridículos, conseguiram enxergar que o conflito tinha consequências reais, que o ódio entre torcidas rivais não é brincadeira. Entrando em um universo paralelo. Fora do laboratório, desmantelar estereótipos e diminuir o preconceito são coisas que raramente acontecem do dia para a noite. Mesmo que não fiquem na defensiva desde o princípio, as pessoas logo criam barreiras quando seu comportamento é questionado. Ouvir que suas visões são arbitrárias não é suficiente para mudar a opinião de alguém. Um passo fundamental é convencê-las a pensar de forma contrafactual. Ajudá-las a refletir sobre as coisas em que acreditariam se vivessem em uma realidade alternativa. Na psicologia, pensamento contrafactual significa imaginar como as circunstâncias da vida poderiam ser diferentes. Ao percebermos a facilidade com que poderíamos acreditar em estereótipos diferentes,
podemos nos tornar mais dispostos a atualizar nossas opiniões. Para ativar o pensamento contrafactual, faça perguntas como: seus estereótipos seriam diferentes se você tivesse nascido negro, hispânico, asiático ou indígena? Que opiniões você teria se tivesse sido criado em uma fazenda e não em uma cidade grande, ou em uma cultura do outro lado do mundo? Quais seriam suas crenças se você vivesse em 1700? Com os campeões de debate e os especialistas em negociações, você já aprendeu que pessoas podem se sentir motivadas a repensar suas conclusões quando alguém lhes faz perguntas. A diferença desse tipo de questionamento contrafactual é que ele nos convida a explorar as origens de nossas crenças e refletir sobre nossas posições referentes a outros grupos. As pessoas se tornam mais humildes ao pensar em como circunstâncias poderiam tê-las levado a crenças diferentes. Elas podem concluir que algumas de suas convicções são simplistas demais e começar a questionar certas opiniões negativas. Essa dúvida alavanca curiosidade sobre grupos que estereotiparam, e elas podem acabar descobrindo pontos em comum inesperados. Recentemente tive uma oportunidade imprevista de incentivar o pensamento contrafactual. A fundadora de uma startup me pediu para participar de uma reunião com toda a empresa a fim de compartilhar ideias sobre como compreender melhor nossa personalidade e a dos outros. Durante nossa conversa virtual, com cada um na sua casa, ela mencionou que gostava de astrologia e que muitos funcionários da empresa também gostavam. Resolvi testar se eu conseguiria convencê-los de que acreditam em estereótipos errôneos sobre as pessoas, com base no mês em que elas, por acaso, nasceram. Aqui vai um trecho da conversa. Você sabe que não existe nenhum indício de que horóscopos influenciam a personalidade, não sabe? A fundadora. Esse é um comentário muito capricorniano. Acho que eu sou leonino. Seria interessante saber que tipo de provas faria você mudar de ideia. Meu namorado tenta fazer isso desde que nos conhecemos. Ele desistiu. Nada vai me convencer do contrário. Então você não está pensando como cientista. É como se isso fosse sua religião. Bom, talvez um pouco. E se você tivesse nascido na Índia e não nos Estados Unidos? Acabaram de descobrir evidências de que virginianos na Índia têm dificuldade de serem contratados e para se relacionarem romanticamente por sofrerem preconceito. Os coitados dos virginianos são estereotipados como difíceis e teimosos. No Ocidente acontece a mesma coisa, Adam. Só que aqui as pessoas de Escorpião são as discriminadas. Apesar de ter resistido ao meu argumento no começo, a fundadora reconheceu um padrão familiar depois de perceber como poderia acreditar em estereótipos diferentes se morasse na Índia. E viu que um grupo inteiro de pessoas era maltratado por causa das posições do Sol e da Lua no dia em que vieram ao mundo. Ao perceber como a discriminação com base nos signos do zodíaco era injusta, a fundadora acabou favorecendo meus argumentos. Quando estávamos encerrando a conversa, me ofereci para uma segunda discussão sobre a ciência da personalidade. Mais de um quarto da empresa se inscreveu para participar. Depois, um dos participantes escreveu que o mais importante que aprendi com o debate foi a importância de desaprender para não me tornar ignorante. Após entender como seus estereótipos eram arbitrários, as pessoas passaram a se sentir mais abertas a repensar conceitos e opiniões. Psicólogos descobriram que muitas das nossas crenças são clichês culturais, amplamente compartilhados, mas quase nunca questionados. Se olharmos com atenção, podemos descobrir que elas se apoiam sobre bases fracas. Estereótipos não têm a integridade estrutural de um navio construído com cuidado. Eles são mais parecidos com uma torre de uma partida de Jenga, oscilando sobre um pequeno número de blocos de madeira, com algumas peças importantes faltando.
Às vezes, para derrubá-la, basta um peteleco. A esperança é que algumas pessoas caiam em si e desenvolvam novas crenças com uma base mais sólida. Essa abordagem pode ser estendida a divisões maiores entre as pessoas? Não acredito nem um pouco que ela solucionará o conflito entre Israel e Palestina, e nem que acabará com o racismo. Mas acho que é um passo rumo a algo mais fundamental do que meramente repensar nossos estereótipos. Podemos questionar a crença básica que nos faz ter qualquer opinião sobre grupos. Se você convencer as pessoas a parar e refletir, elas podem decidir que a noção de aplicar estereótipos de grupos a indivíduos é absurda. Pesquisas sugerem que existem mais semelhanças entre comunidades do que reconhecemos, e há mais variedade dentro delas do que entre elas. Às vezes, se desapegar de estereótipos significa perceber que muitos dos que fazem parte de um grupo odiado não são tão terríveis assim. Se desapegar de estereótipos significa perceber que muitos dos que fazem parte de um grupo odiado não são tão terríveis assim. E é mais fácil isso acontecer quando estamos cara a cara com eles. Por mais de meio século, cientistas sociais testaram os efeitos do contato intergrupal. Em uma meta-análise de mais de 500 estudos, com mais de 250 mil participantes, a interação entre membros de outra comunidade reduziu o preconceito em 94% dos casos. Apesar de a comunicação intergrupal não ser uma cura mágica, a estatística é impressionante. A forma mais eficiente de ajudar uma pessoa a puxar os blocos de madeira instáveis da sua torre de estereótipos é conversar com os outros pessoalmente. Foi o que Daryl Davis exatamente fez. Como um músico negro confrontou supremacistas brancos. Um dia, Daryl estava dirigindo seu carro com o líder de um centro da KKK, cujo título oficial era Ciclope Sublime. O Ciclope começou a expressar seus estereótipos sobre negros. Eles eram uma espécie inferior, alegou o homem. Tinham um cérebro menor, logo eram burros e uma predisposição genética à violência. Quando Daryl comentou que ele era negro, mas nunca tinha atirado em ninguém, nem roubado um carro, o Ciclope lhe disse que seu gene criminoso devia estar adormecido. Ainda não havia se manifestado. Daryl resolveu ir na onda do homem. Ele o desafiou a citar o nome de 3 assassinos em série negros. Ao ver que o Ciclope não conseguiu se lembrar de nenhum, Daryl começou a proclamar uma longa lista de famosos assassinos em série brancos e disse ao Ciclope que ele devia ser um também. O homem protestou, dizendo que nunca tinha matado ninguém. Então Daryl retomou o argumento anterior e disse que o gene de assassino em série dele devia estar adormecido. Ah, que idiotice! Respondeu o Ciclope aturdido. Concordou Daryl, você tem razão. O que eu disse foi idiota, mas o que você falou sobre mim também. O Ciclope ficou quieto e mudou de assunto. Vários meses depois, ele contou para Daryl que ainda pensava naquela conversa. O músico havia plantado uma sementinha de dúvida e o deixou encucado com suas próprias crenças. O Ciclope acabou saindo da KKK e entregando o capuz e o manto para seu amigo negro. Daryl é obviamente uma pessoa extraordinária, não apenas em sua capacidade de travar uma guerra solitária contra o preconceito, mas também em sua vontade de fazê-lo,
Como regra geral, os mais poderosos são aqueles que mais precisam repensar suas perspectivas, porque têm chances maiores de privilegiar as próprias crenças, que, por sua vez, costumam não ser questionadas. Como regra geral, os mais poderosos são aqueles que mais precisam repensar suas perspectivas, porque têm chances maiores de privilegiar as próprias crenças, que, por sua vez, costumam não ser questionadas. Na maioria dos casos, os oprimidos e marginalizados já fizeram muito contorcionismo para se encaixar. Tendo sido alvo de racismo desde a infância, Daryl tinha uma vida inteira cheia de motivos legítimos para se ressentir de pessoas brancas. Mesmo assim, estava disposto a interagir com supremacistas brancos com a mente aberta e lhes dar a oportunidade de repensar suas visões. Mas desafiá-los e arriscar a própria vida não deveria ser sua responsabilidade. Em um mundo ideal, o Ciclope educaria os colegas por conta própria. Alguns ex-membros da KKK de fato colocaram a mão na massa, agindo de forma independente ou junto com Daryl para defender os oprimidos e reformar as estruturas que produzem a opressão. Num momento em que nos esforçamos em prol de uma mudança sistêmica, Daryl nos incentiva a não desmerecer o poder da conversa. Quando escolhemos não interagir com pessoas que carregam estereótipos ou preconceitos, desistimos de abrir sua mente. Abre aspas. Vivemos na era espacial, mas muitos de nós continuam com uma mentalidade da idade da pedra. Fecha aspas. Reflete ele. Abre aspas. A ideologia precisa alcançar a tecnologia. Fecha aspas. Daryl estima que ajudou mais de 200 supremacistas brancos a repensar suas crenças e abandonar a Ku Klux Klan e outros grupos neonazistas. Muitos deles educaram a família e amigos. Ele faz questão de deixar claro que não convenceu nenhum desses homens a mudar de ideia. Eu não converti ninguém, diz o músico. Só dei um motivo para eles pensarem sobre seu rumo na vida. E depois de fazerem isso, a conclusão a que chegaram foi: preciso de um caminho melhor, e é por aqui que vou seguir. Daryl não prega nem argumenta contra ninguém. Quando ele começa a dialogar com supremacistas brancos, muitos ficam surpresos com sua sagacidade. Ao começarem a enxergá-lo como um indivíduo e passarem mais tempo em sua companhia, é comum que encontrem uma identidade comum sobre interesses compartilhados, como a música. Com o tempo, ele os ajuda a enxergar que entraram para esses grupos extremistas por motivos que não eram seus. Era uma tradição de família que vinha de muitas gerações, ou alguém lhes disse que os negros estavam roubando seus empregos. Quando se dão conta de que sabem muito pouco sobre outros grupos e que seus estereótipos são extremamente rasos, esses homens começam a repensar. Depois de conhecer Daryl, sair da KKK foi pouco para um bruxo imperial. Ele fechou seu centro. Anos depois, convidou o músico para ser padrinho de sua filha.